Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist de aberturas aí com o nome dos jogadores, né? Então aí a gente vai ver hoje aí, vai falar sobre a defesa Alekhine, tá bom? A gente vai ver uma partida aí do Aron Nimzowitsch de brancas contra o Alexander Alekhine, esse campeão mundial Alekhine, então jogando a defesa Alekhine contra o Nimzowitsch, partidão, hein? Antes de mostrar a partida eu vou comentar rapidamente algumas coisas. Algumas ideias principais aí da defesa Alekhine, vamos lá. Então a defesa Alekhine ela surge, né, depois que as brancas jogam o peão central aqui E4 e as pretas então fazem esse lance aqui cavalo F6, defesa Alekhine. A ideia, né, é permitir aqui esse centro das brancas, inclusive até provocar alguns avanços, né, e depois tentar minar aí esses peões, tentar ir para cima desses peões, né, ver se eles ficaram fracos porque já avançaram demais e tentar partir para cima desses peões, tá? Então essa é a ideia principal aí da defesa Alekhine, uma linha, né, principal segue com E5, cavalo D5, D4. E aí se você estiver jogando isso de negras é muito importante fazer aqui o lance D6, esse lance tanto abre o bispo de casas claras, mas como já imediatamente parte para a ideia da defesa Alekhine que é atacar esse centro, né? Então D6 aqui faria parte do repertório aí da defesa Alekhine, tá? E explicando a razão, né? Tanto abre o bispo de casas claras, que vai jogar em F5 ou G4, quanto já parte para cima desse peão. Depois de C4, por exemplo, né, se o jogador de brancas quiser jogar agressivo, cavalo B6 e F4, então aí a gente teria o ataque aí dos 4 peões da defesa Alekhine, né, bem agressivo, e as pretas podem seguir de diversas maneiras aqui, né? Uma ideia é jogar aqui com G6, bastante jogado esse lance hoje em dia, né? Então com a ideia de desenvolver o bispo em G7 e deixar para minar esses peões, né? Partir para cima deles, por exemplo, o cavalo C3, bispo G7, né? Bispo E3, bispo E6 também é uma ideia, né? Recente, já vi em algumas partidas com a ideia de provocar o avanço até mesmo de D5 e depois ir para F5, né? E realmente deixa, né, as brancas irem avançando e depois vai partir para cima desses peões. Outras possibilidades aqui, depois de F4, né? Então nós vimos G6, uma outra possibilidade é capturar realmente, aqui em E5, as brancas não vão recapturar com o peão de D, né? Senão elas perdem o roque, tem que recapturar com o peão de F e jogar alguma coisa assim como C5, né? É uma ideia também possível, né? E aí, claro, se as brancas capturarem aqui em C5, elas vão perder o roque e ficar muito mal aqui, depois de cavalo A4, por exemplo, vai recuperar peão e tudo mais, né? Então, essa ideia é possível. Por isso que depois aqui de C5, muitas vezes as brancas, né? Depois de C5, muitas vezes as brancas podem querer jogar aqui com D5, né? E aí existem também, mais uma vez, várias possibilidades. G6 é muito jogado, né? Com a ideia de partir para cima do peão de E. Ou até mesmo E6. Né? Dá para jogar, inclusive em Blitz, né? Partida rapidinha. Dá para ganhar muita partida jogando isso, porque a pessoa tem a tentação de avançar aqui e na verdade não pode. Né? Aqui as brancas teriam que jogar um lance como cavalo C3, protegendo em D5 e desenvolvendo peça. Se quiser avançar, aí as pretas têm forte ataque aqui com dama em H4, cheque, né? E se jogar um G3 aí vai perder a torre, né? Cheque e ganhando a torre na sequência. Então, no entanto, E6 pode trazer alguns problemas se as brancas jogarem corretamente, né? Então se elas jogam aqui, por exemplo, o cavalo aqui em C3, você toma, vamos supor que você capture aqui em D5, C por D5 e antigamente jogava-se essa linha, né, com C4 e tudo mais. No entanto, aqui as brancas têm um lance forte, D6, esse lance incomoda demais, né, impede aqui o desenvolvimento do bispo de casas escuras. Então nessa linha aqui as brancas têm forte vantagem, né? E é muito difícil jogar isso daqui de negras. Antigamente a turma não fazia DC, jogava cavalo F3, aí vinha bispo B4, enfim, e as pretas conseguiam igualdade aí em muitas das linhas, tá? Mas depois de D6 realmente ficou difícil de jogar. Então a sugestão, pessoal, aqui, né, tenta jogar mais com G6, né? Numa situação como essa, não fazer o lance E6 pode trazer problemas. A não ser que você esteja jogando uma curtinha e queira ir partir para essa armadilha, né, de dama H4. Mas aqui G6 faz bastante sentido também, tá bom? Então são algumas ideias gerais aí, né, da Alekhine. Claro que a ideia do vídeo não é entrar profundamente aí
né, em teoria de abertura e tudo mais, mas dar as linhas gerais e mostrar aqui, então, o Alekhine jogando de negras, a defesa Alekhine contra o Arão Ninzovic. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Ninzovic abre com o peão do rei E4, temos cavalo F6, a defesa Alekhine pelo Alekhine, e aqui o Ninzovic vai para essa linha com o cavalo C3. O Alekhine responde com D5, temos E5, e aqui cavalo de F em D7 pelo Alekhine. Se o Alekhine jogou isso, é porque é um bom lance, né? Os livros de teoria também mostram a possibilidade de jogar aqui D4, né? E depois de peão toma. Tanto faz aqui qual peão as brancas forem capturar, as pretas vão capturar em D2 com cheque, né? Então, por exemplo, F por G7, C por D2, dama por D2, dama por D2, cheque, bispo por D2 e bispo por G7. A gente tem uma partida bem interessante aí, né? Onde as pretas têm uma coluna G, semi-aberta aí para jogar. Enfim, existem chances aí para os dois lados, né? Mas nessa posição o Alekhine não jogou D4, então vamos acreditar no Alekhine aqui, né? Usando a defesa Alekhine, cavalo de F em D7. E aqui o Ninzovic defende o peão aí de E5 com o lance F4, temos E6 pelo Alekhine, cavalo em F3, C5, né? Então as brancas evitam jogar o lance D4, cair num tipo de defesa francesa, variante do avanço, né? Poderia transpor para uma coisa desse tipo, o Ninzovic evita isso, né? Não faz o lance D4, prefere ir jogando dessa forma agora com G3, cavalo C6, bispo G2, bispo em E7 pelo Alekhine, roque aqui por ambos os jogadores e D3 pelo Ninzovic. Cavalo B6, cavalo aqui em E2 e agora D4. O Alekhine foi bem sucedido em ganhar bastante espaço, né, com essa abertura. D4 é um lance que incomoda, um peão avançado aqui, dando apoio para a casa de E3. Em algumas linhas as pretas podem querer colocar um cavalo lá. Então as brancas têm que pensar em alguma coisa que o Ninzovic rapidamente parte para um ataque na ala do rei aqui com G4. Olha que interessante, né? O Alekhine ganhando espaço na ala da dama e o Ninzovic tem que tentar neutralizar isso partindo com um ataque na ala do rei. Bacana. E aqui o Alekhine faz o lance F6, tentando dar uma neutralizada aí, partindo, né, como é muito comum, né, esse tipo de manobra na defesa francesa, também jogadores de defesa francesa na variante do avanço, em algum momento vão jogar F6 e tentar aí partir para cima desse centro, né? Então esse é um dos pontos da defesa Alekhine, né? Você deixa avançar e depois parte para cima desse centro. E por F6 foi jogado G por F6 e agora cavalo G3. O Ninzovic vai juntando suas peças aí para o ataque na ala do rei. Cavalo D5, dama em E2 segurando aqui a casa de E3, né? Então pode ser tarde, né? Se a dama não vem para E2 agora, as pretas vão jogar o cavalo em E3 e depois de bispo toma e peão toma. Esse peão parece que vai ficar fraco lá em E3, mas as pretas ganham a casa de D4 para o cavalo, né? Então, ameaçando C2 e tudo mais. Então a hora é agora, né? As brancas não podem permitir cavalo E3 e seguem com dama em E2. A partida continua com bispo D6, o Alekhine atacando agora o peão de F4, cavalo em H4. No entanto, o Ninzovic continua partindo para o ataque na ala do rei. Esse lance vem em tempo, né? Protegendo agora o peão de F4. A partida seguiu com cavalo de C em E7 e agora bispo D2, conectando aí as torres. Dama C7, o Alekhine agora intensificando, né? Pressão total aqui no ponto de F4. Dama F2, o Ninzovic vai encontrando recursos aí para se defender. E agora o Alekhine faz um lance interessante aqui na posição, o lance C4. Ele segue com a expansão na ala da dama. D por C4 e agora cavalo E3. Olha que sequência bacana aqui, né, do Alekhine. Ele coloca esse cavalo fortemente aí em E3, ataca a torre, ataca o bispo, ataca C2, né? Melhor capturar, né? Então bispo por E3, D por E3 e agora a dama do Ninzovic não pode capturar esse peão. Senão o quê? Senão vem bispo C5, né? Ganhando a dama. A dama tá na mesma diagonal aqui do rei, né? Estaria perdida aí a dama. Portanto, o Ninzovic segue aqui com dama em F3 e agora dama por C4. O peão continua protegido, né? Então, o peão continua protegido. A partida seguiu com cavalo em E4 e agora o bispo volta lá para C7. O bispo estava atacado, né? B3 atacando a dama. Dama vem para D4 e agora C3, renovando o ataque à dama. Dama B6 e agora rei aqui em H1. Legal, né? Então, o rei aí evitando problemas
que poderiam surgir depois de E2 cheque. Então, para quê? Né, entrar em complicações, rei H1, evitando aí, saindo da diagonal da dama. E agora cavalo D5 aqui pelo Alekhine. Nessa posição, o Ninzovic faz o lance F5, ele continua aí com o ataque na ala do rei. Cavalo F4 aqui pelo Alekhine, torre de F em D1 e agora rei H8. O Alekhine também aí tira o rei da coluna G, dá a casa de G8 para a torre, quem sabe ele vai poder atacar lá no futuro. Bispo em F1 e agora E por F5. G por F5 e bispo E5, protegendo aqui o peão de F6, liberando a torre. Torre em E1, atacando o peão e agora bispo D7. O Alekhine finalmente completa o seu desenvolvimento aqui no lance 29, conecta aí as torres e esse bispo aqui ele vai querer ir para essa belíssima diagonal, hein? Então o Ninzovic tem que tomar cuidado aqui e ele segue com torre por E3 e agora bispo C6. O bispo chegou nessa diagonal maravilhosa. Torre de A em E1 e agora cavalo D5 aqui pelo Alekhine, atacando a torre, fazendo pressão também no ponto de C3. Torre D3 foi jogado e nessa posição o Alekhine se aproveita aí do fato de que o cavalo está na mesma, né, está cravado aí e faz o lance cavalo por C3, né? Então, aparentemente o objetivo do Alekhine foi cumprido, né? Ele capturou aqui em C3, muito bem protegido pelo bispo, né? O cavalo está cravado, senão está caindo a dama, né? Aparentemente tudo certo, né? No entanto, aqui o Aaron Ninzovic encontra um recurso fantástico nessa posição, né? Ele parte aí para o contra-ataque realmente com o lance aqui, cavalo G6. São dois gigantes no tabuleiro, né? São dois gigantes aí no tabuleiro. Isso é que é xadrez, né, pessoal? Cavalo G6 cheque, H por G6 e agora dama aqui em G4. Então, partindo realmente para o contra-ataque, abrindo espaço aqui para a torre entrar. Vai ter ataque aí se as pretas não fizerem, se o Alekhine não fizer os melhores lances, o Ninzovic vai dar checkmate aí. E o Alekhine joga aqui torre F7, talvez tentando segurar aqui a casa de H7. A partida segue com torre H3 cheque, rei G7, bispo C4 atacando a torre. A coisa está ficando difícil aqui para o Alekhine. Bispo D5 e agora F por G6 atacando a torre. O Alekhine tenta ainda o recurso cavalo por E4, deixando a torre lá em F7. O Aaron Ninzovic aceita. Peão por F7, esse lance só é possível porque ele vem com cheque, né? Senão aqui o Alekhine já faria o cheque real, né? O ataque de cavalo que pegaria toda a realeza aí, né? O rei, a dama, a torre, todo mundo. Então esse lance só foi possível porque vem com cheque. Agora rei F8 e torre por E4. Bispo por E4, cheque, dama por E4 e aqui rei E7. O Alekhine rapidamente vai tentando colocar o rei aí em segurança, né? A gente vê que depois desses ataques até existe algum equilíbrio material aí. No entanto, as brancas têm apenas um peão a mais. No entanto, é um peão na sétima, né? E o rei das pretas está exposto. Podemos dizer que o Ninzovic está com melhor posição, né? Ele segue agora com um lance fantástico. F8 promovendo para a dama. Torre por F8, praticamente forçado. E agora dama D5. A ideia, né, pessoal, aqui do Alekhine, do Ninzovic, com esse lance de promoção, é desobstruir aqui a sétima horizontal e começar um ataque forte aqui ao rei, né? Então depois de promover para a dama, torre por F8 e dama D5, percebam como esse rei aqui começa a ficar apertado, né? Existe uma ameaça de torre H7 cheque e tudo mais. Então a partida seguiu com dama D6, bloqueando, né, a coluna D, dando espaço para o rei poder fugir. No entanto, agora a dama por B7 cheque, rei D8 e agora torre D3. Ai, 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 colocando aí a torre, atacando aqui a dama não tem como escapar, o único recurso aqui, bispo D4 e agora dama em E4 aqui pelo Ninzovic, atacando o bispo, não existe mais defesa aí para esse bispo, se ele sair, cai a dama. O Alekhine ainda tentou aí o último suspiro com torre E8, mas depois de torre por D4, o Alekhine abandona aí a partida, né? Que violência, né, do Ninzovic, que recurso, né, que ele encontrou lá, cavalo G6 e tudo mais, né? E aqui, enfim, ele acabou ficando melhor, né, partindo para o ataque aí ao rei do Alekhine. E, poxa, Rafael, você mostrou um exemplo aí da defesa Alekhine, o Alekhine jogando e ele perdendo. Na verdade, aqui a partida é sensacional, né? Isso não significa que a abertura foi ruim. Na verdade, eu vou mostrar agora por que o Alekhine perdeu. Ele podia até ter ganho, ele estava melhor na partida, né? Então vamos dar uma olhada ali
antes do recurso, né, que o Nizovic encontrou, que foi um excelente recurso, aqui nessa posição, né, o Nizovic faz aqui o lance cavalo por C3 e parece concluir aí o seu objetivo, né, e tudo mais, e aí permitiu esse recurso cavalo G6, um recurso brilhante aí do Nizovic, né. Então aqui se o Alekhine joga um lance como torre G8, ele já está bem melhor aqui, né? A posição continua complicada aqui para o Nizovic, né? Então aqui depois de, por exemplo, cavalo G2, torre de A em E8, aqui o Alekhine teria essa ideia, né, de atacar todas as casas claras, né? E fica essa complicação aqui, porque a dama está na mesma diagonal do rei e tudo mais. E aqui ficaria muito difícil para o Nizovic se defender. Dama F2, por exemplo, dama por F2, cavalo por F2, e aí sim cavalo por C3. Aí a gente teria uma posição realmente vantajosa e provavelmente vencedora aí para as pretas, né? Mas faltou ali, né? Faltou para o Alekhine. Não dá para dizer que faltou, né? Nada para o Alekhine. Alekhine é um jogador sensacional, né? Mas o Nizovic, aqui a gente tem dois gigantes, né? E o Nizovic encontrou ali o recurso cavalo G6, né? Mas então a gente pode dizer que não foi problemas de abertura, né? Que causaram aí a continuação da partida, e sim meio jogo, tática e tudo mais, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, da nossa playlist aí das aberturas com os nomes aí dos jogadores, beleza? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!